pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Dia da Árvore e eu vou te mostrar como uma árvore linda como essa nasce e se desenvolve na natureza. Vem assistir? Tudo bem com você? Que bom ter sua companhia novamente! Como eu disse, o vídeo de hoje é sobre o Dia da Árvore, comemorado anualmente no dia 21 de setembro. Essa data foi escolhida por marcar o início da primavera aqui no Hemisfério Sul e tem o objetivo de sensibilizar as pessoas sobre o respeito e a preservação das árvores. No vídeo de julho sobre conservação das florestas, eu te levei para conhecer a trilha ecológica aqui do Parque Botânico e você viu algumas espécies de árvores que temos aqui. Mas você já se perguntou como uma mata se forma? O que é preciso para as árvores sobreviverem? Como as sementes são levadas para longe da árvore mãe e qual a função das árvores no planeta? Para te explicar tudo isso, vamos lá no Viveiro de Mudas? Olha quantas mudinhas diferentes nós temos aqui. Todas são de árvores nativas da Mata Atlântica. E sabe de onde elas vieram? Daqui, das sementes. É a partir da semente que uma nova árvore é formada. As sementes são a garantia da sobrevivência e perpetuação das espécies vegetais ao longo dos milhares de anos. Mas não significa que só a semente cair na terra que ela automaticamente vai germinar, não. Existe um fenômeno chamado dormência, que é um mecanismo interno de alguns tipos de sementes que as impede de germinar logo após se desprender da árvore-mãe, podendo levar muitos anos até iniciar a germinação na natureza. Essa semente aqui, ó, é do ipê. Ela não apresenta dormência e pode ser plantada logo depois que ela cai da árvore-mãe. Já essa semente aqui, do fedegozão, ela sim apresenta dormência e para acelerar a germinação, que poderia demorar anos na natureza, aqui no viveiro a gente usa um truque, vou te mostrar. É preciso arranhar a casca da semente e aqui no viveiro a gente usa uma lixa como apoio. Depois ela precisa passar um tempo de molho na água e somente após esse período é que o embrião desperta e fica pronto para ser plantado. Olha a diferença da semente antes e depois do processo. Viu só que interessante? Assim como cada pessoa é única, cada espécie de árvore também tem características exclusivas. Mas uma coisa é comum a todas elas. Para sobreviver, as mudas e as árvores já formadas precisam de sais minerais, que são os nutrientes presentes no solo, e água. Eles são absorvidos pelas raízes e chegam até as folhas por meio do caule. Precisam também da luz do sol e do gás carbônico presente no ar, que são absorvidos pelas folhas. Através de um processo químico chamado fotossíntese, as plantas crescem e se desenvolvem na natureza e liberam para o ar o oxigênio que a gente usa para respirar. Agora que você entendeu como as árvores se originam e o que elas precisam para crescer e se desenvolver, vou te explicar como a natureza faz para levar as sementes para longe da árvore-mãe e formar as novas florestas. A natureza é tão sábia que desenvolveu 4 formas das plantas dispersarem suas sementes. Por meio do vento, que leva as sementes aladas e que são muito leves para longe da árvore-mãe, como é o caso dos ipês. Pela água, através das chuvas, dos rios e dos mares, como ocorre com o coco da Bahia. Através dos animais, como pássaros, mamíferos, répteis, peixes e do próprio homem, que consome os frutos e libera as sementes através do cocô. E sozinhas, que os frutos se explodem, levando as sementes para longe da árvore-mãe. Viram só que estratégia interessante? Além do benefício de produzir o oxigênio que a gente usa para respirar, as árvores são importantes por vários outros motivos. Elas reduzem a poluição atmosférica, fornecem abrigo e alimento para a fauna silvestre, são fontes de pesquisa e inspiração para o desenvolvimento de novos remédios
e, do ponto de vista econômico, fornecem matéria-prima para construções, mobiliários, celulose para o papel, carvão para as caldeiras, resinas, frutas e flores, por exemplo. Então, nesse Dia da Árvore, vamos exercitar nosso olhar para enxergar além da beleza das árvores, e sim o quanto elas são importantes no nosso dia a dia. Agora, no nosso momento, #FicaADicaProfessor, eu vou dar algumas dicas de atividades que você, professor ou professora, pode realizar com seus alunos em sala de aula. Em biologia, que tal propor uma pesquisa sobre a fotossíntese para os alunos dos anos finais? Em ciências, que tal trabalhar as partes de uma árvore com seus alunos? Em química, que tal propor uma pesquisa sobre as plantas que originaram os princípios ativos de remédios tão populares hoje em dia como a aspirina, por exemplo? Na aula de artes, que tal uma colagem com elementos naturais? Nós temos até um vídeo aqui no canal da Aliança, no YouTube, ensinando a fazer isso. É só dar uma pesquisada na playlist de Educação Ambiental. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Acompanhe também os nossos conteúdos no Instagram, no @Parque Botânico Alianca. Tem sempre novidades por lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima!